Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje vamos falar de HIV. O mês de dezembro começa com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Já é uma data consolidada para a abordagem dessa condição, que já foi alvo de muito preconceito e que deveria ser debatida abertamente, ainda mais com tratamentos cada vez mais modernos e capazes de proporcionar uma vida sem limitações aos soropositivos. A conversa hoje é com a Lucinha Araújo, presidente da Sociedade Viva Cazuza, fundada em 1990 em memória do cantor e compositor, filho dela, o Cazuza, que faleceu naquele ano por complicações da AIDS. Lucinha, obrigada pela participação, sempre um prazer falar com você. Antes de começar a conversar, vamos assistir uma reportagem juntas. Desde 2005, a Câmara Municipal do Rio aprovou leis de caráter educativo sobre HIV e AIDS. Há a norma que determina a colocação de cartazes sobre prevenção da AIDS em motéis, a que obriga a disponibilização de folhetos explicativos sobre formas de se evitar a transmissão nos estabelecimentos comerciais de produtos eróticos na cidade e a que dá aos soropositivos preferência de atendimento em repartições públicas e estabelecimentos comerciais privados. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com HIV entre 2003 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 anos. A pesquisa anterior, feita em 1999, mostrava cerca de 9 anos apenas. Em 96, antes de ser ofertado o tratamento universal aos brasileiros com AIDS, a sobrevida era estimada em cerca de 5 anos. A pesquisa foi realizada com 112.103 adultos e 2.616 crianças de todo o país. 24% dos adultos morreram em decorrência da AIDS e 10% das crianças. A maioria dos pacientes que veio a óbito no período levantado morreu por outras causas. Lucinha, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que é de 2021, há uma queda no número de óbitos por HIV no nosso país. Em 10 anos, a taxa de mortalidade pela doença passou de 5,7 por 100 mil habitantes para 4. Então, vamos começar falando disso que é mais urgente. HIV não é sentença de morte. Eu acho melhor você se prevenir, não ser contaminado e não ter essa doença. Que até hoje não se descobriu a cura, né? É uma coisa inacreditável. Eu não sei o que acontece se os cientistas não querem descobrir. Eu tenho, assim, umas dúvidas quanto à indústria farmacêutica. Eu não estou acusando ninguém, mas eu tenho umas dúvidas. Porque o Cazuza, quando ficou doente, só tinha o AZT, mais nada. E hoje em dia tem 26 diferentes tipos de antirretrovirais para AIDS. Mas, de qualquer jeito, é melhor não se contaminar. O estado do Rio, inclusive, apresenta um coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes de 6,5. É um dos 10 estados brasileiros acima da média nacional. Isso é preocupante. Pois é, e as pessoas... A AIDS, na verdade, ninguém mais fala desse assunto. Saiu de moda, eu diria. E então a rapaziada está transando sem camisinha, a moçada, não acreditam. Então eu acho que as campanhas pararam. Muitos anos eu fiz várias campanhas, nunca mais, há anos que eu não vejo uma campanha na televisão ou nas rádios de combate à AIDS. E a AIDS existe, infelizmente, está aí e veio para ficar, porque até hoje não tem uma cura, né? Verdade. Os principais fatores que podem levar a uma maior sobrevida das pessoas com HIV, e é bom a gente deixar claro que esse termo sobrevida é um termo técnico, usado a partir do diagnóstico, né? Claro, o avanço da medicina, uma garantia de tratamento para todos, ampliação do acesso à testagem, também a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, tudo isso ajuda. Você sabe que eu não diria que ajuda? O que vai ajudar mesmo é uma vacina contra. E eu não queria morrer sem assistir isso, que eu já estou bem velha e estou esperando isso há 30 e tantos anos, que foi quando o Cazuza se contaminou. E eu trabalhei com crianças HIV positivas que estão bem de saúde. Para vocês terem uma ideia, durante 32 anos que eu lidei com as crianças, eu só perdi 5 em 32 anos, todas transmitidas pelos pais. Eu não tenho assim, eu não vejo assim um futuro animador para a AIDS, não. Eu acho que você pode conviver com essa doença, mas é melhor não ter,
porque é uma doença que te limita, e geralmente é para pessoas jovens, não é? Então, eu acho que é uma doença que limita, como toda doença crônica, virou uma doença crônica, mas que mata. Então, eu acho que Verdade. não existe propaganda nem na televisão, nem nos jornais, você não ouve mais falar de AIDS. E, no entanto, você vê que o câncer até hoje não existe cura. Eu já tive câncer há 20 anos, quer dizer, não existe cura, não. Você pode se curar do câncer. Eu Sim. fiz tudo que tinha que fazer, nunca mais, há mais de 22 anos. E, no entanto, a AIDS não. A AIDS está aí, você sabe como o câncer, você não sabe. Ninguém na minha família tinha tido câncer. Eu inaugurei, espero que tenha fechado. Mas a AIDS você sabe. Não transe sem camisinha, não divida seringas para quem é viciado em drogas. Então, eu acho mais fácil você evitar. E as pessoas não estão acreditando. Porque hoje em dia, com esses remédios novos, a pessoa fica com aparência saudável. Então, você namora um cara, ou vice-versa, uma moça, e você diz, mas ele era tão saudável, eu não usei camisinha. Então, infelizmente, é isso. Eu acho que faltam campanhas. Há anos que eu não vejo uma campanha na televisão de combate à AIDS. Há anos, talvez há mais de 15. Verdade, você está dizendo isso, de que falta um diálogo sobre o tema e também na hora de abordar um paciente com AIDS. Isso precisa ser feito com delicadeza e acolhimento também, porque ainda é um tema muito sensível para a nossa sociedade. Você acha que as pessoas não conversam sobre isso, nem intimamente com parentes, com amigos, as pessoas não comentam. E continua até hoje. Você vê que Cazuza morreu há 32 anos e até hoje é igual. É a peste do século, né? Então, eu acho que tem que haver esclarecimentos para a pessoa. Esse negócio de dizer, você pode se contaminar, que depois tem remédio, não tem remédio. Não há remédio ainda que cure a AIDS, então é melhor não ter. E eu não estou vendo campanhas esclarecedoras. Antigamente a gente tinha algumas bem boas, a Sociedade Viva Cazuza fez umas 3 ou 4, mas de qualquer jeito era uma dificuldade para você passar na televisão, porque é um tabu, é um tabu. Você agora dizer, hoje em dia você vê a pessoa dizer eu tenho AIDS, eu sou HIV positivo, claro que cria uma expectativa contrária da pessoa que está convivendo, né? Então eu acho que até hoje ainda é um tabu, não, esse negócio de dizer, hoje em dia é uma bobagem, não é não. Até hoje é um tabu, é uma doença maldita, é muito triste. Você batalhou pelo respeito ao seu filho Cazuza até o fim e depois estendeu essa pauta a todas as pessoas com HIV, especialmente as crianças, né, muitas vezes abandonadas pelas próprias famílias, justamente por ter essa condição. E aí, durante os 30 anos da Sociedade Viva Cazuza, você cuidou de 328 crianças, comentou aí que apenas 5 foram perdidas, né? Nunca é demais falar desse trabalho, Lucinha, como é que foi isso? Porque hoje em dia eu não trabalho mais com crianças, porque ainda bem, nascem muito poucas crianças HIV positivas, porque as mães se tratam, tomam os remédios necessários, e se até os 18 meses você não tiver HIV positivo, é sinal que você vai negativar. Então isso aconteceu muitas vezes, 50% das minhas crianças lá negativou. E também não é certo que toda mãe soropositiva vá ter o filho soropositivo. Não é? Eles agora fazem durante o parto um tratamento especial. A medicina melhorou muito, mas infelizmente melhorou criando um remédio contra não é? Esses 26 antirretrovirais maltratam muito você também. O Cazuza não pegou esses não, no tempo dele só tinha AZT, mas são os remédios que estragam muito a sua saúde, sabe? A pessoa fica com uma aparência que chega a um ponto que todo mundo que olha fala, fulano tá com HIV, dá para a gente até notar fisicamente. Então, eu não sei, eu às vezes desconfio que aos laboratórios, porque são remédios muito caros, Sim. se bem que o Brasil países no mundo a distribuir gratuitamente medicamentos para AIDS. Mas às vezes eu fico pensando, por que não inventaram um remédio que cure a AIDS? Será que são os laboratórios que não interessam porque ganham dinheiro com isso? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, tomara que eu esteja errado. Bom, a organização, a Sociedade Viva Cazuza, encerrou as atividades presencialmente em 2020, mas continua atuante até hoje. De que maneira? Eu até hoje eu ocupo o mesmo lugar, porque o prefeito Eduardo Paes me cedeu um lugar lá mesmo onde funcionava a Viva Cazuza,
e eu atendo toda quarta-feira, por mês, a 250 pacientes. Então, o que consiste o atendimento? Em distribuir remédios, cestas básicas, que o prêmio para eles é a cesta básica. Eles não vão em busca de remédios, porque eu estou falando de pacientes assim, na mendicância praticamente, gente muito pobre. E a gente distribui remédios e dá a cesta básica para eles, roupas, enfim, o que a gente puder ajudar. E são 250 mensalmente. Eu não podia mais ficar com aquela casa pelo seguinte, chegou um momento, eu tinha 30 crianças lá e só uma soropositiva. Então, o motivo pelo qual eu abri a casa se extinguiu. Então, eu achei dever cumprido. Eu fiquei 31 anos ali, sofri muito na mão de todo mundo. As pessoas não entendiam que eu estava lá por um ideal, não é? Achavam que eu estava querendo, que eu era uma socialite, coisa que eu não sou, para me mostrar. E não era isso. Então, eu tenho certeza que eu fiz tudo certo. Eles hoje em dia têm uma vida muito melhor, mais saudável e tudo, mas não ter cura, eu acho que é uma faca em cima da sua cabeça. É uma doença que não tem cura. Ainda. Vamos manter a esperança. Daqui a pouco a gente continua conversando, então. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje com Lucinha Araújo, fundadora da Sociedade Viva Cazuza e uma das principais vozes no combate ao preconceito contra os soropositivos aqui no Brasil. A gente falou também, Lucinha, com o pessoal do grupo Pela Vida, aqui do Rio de Janeiro, e o primeiro formado por pessoas vivendo com HIV e AIDS, né, que foi lá em 1989, e que reúne voluntários engajados na luta contra a epidemia de AIDS no país. A gente vai ver o peso, o fardo que os soropositivos ainda carregam e o quanto a batalha por direitos tem que ser constante. Vamos ver. Fala galera, eu sou Walter Sabino, sou voluntário aqui do Grupo Pela Vida e sou um jovem vivendo com HIV de transmissão vertical. Transmissão vertical é quando a gente já vive com HIV desde sempre, desde o começo, né? Desde bebê, quando a infecção acontece ainda na gestação, durante o parto ou por ali pela primeira infância. Eu quero ressaltar a importância da gente combater esse estigma e conseguir tirar esse peso todo que as pessoas colocam em torno da vivência com HIV. Pessoas que vivem com HIV são pessoas normais como qualquer outra pessoa, como qualquer outras pessoas no mundo, que merecem respeito, merecem uma vida com dignidade. E a gente está aqui para afirmar isso, né? Eu estou aqui com 26 anos sendo a prova disso. Desde 1994, eu acompanho a luta contra o HIV e AIDS daqui no Brasil. E eu posso afirmar que a gente já foi muito mais, já teve muito mais força e muito mais apoio para lutar e para conquistar direitos, terapias e uma série de coisas importantes no passado do que atualmente. Eu vejo que a luta, o preconceito, o estigma voltaram, cresceram, aumentaram nos últimos anos. Isso é muito ruim. A gente precisa de uma ação governamental para auxiliar nesse trabalho que é diário e que a gente possa voltar a avançar nos desafios que envolvem o viver com HIV e AIDS. Lucinha, você viveu isso na pele porque esse estigma, inclusive, ele se estende para a família, né? Claro, imagina, com certeza. Tanto que eu acho que o legado de Cazuza não foi só de belas canções, foi de coragem em enfrentar o HIV, e nós éramos contra, até quando ele quis dizer que era HIV publicamente. Eu tinha medo que as pessoas, pelo contrário, mamãe, uma pessoa que canta Brasil mostra a sua cara, não pode esconder a sua no momento desses. E realmente ele foi de uma coragem que até hoje me bate ao coração quando eu me lembro que ele foi para a imprensa e falou que era HIV e tudo. E aí quem gostava dele ia gostar mais, e quem não gostava até foi bom que deixou de gostar para sempre. Mas eu acho que ele foi um exemplo para os soropositivos mostrarem as suas caras, né? Porque essa doença eu considero até hoje ainda uma doença maldita.
A metade das pessoas não conta que é HIV positiva. E é uma doença que cada vez mais existem remédios para, não para cura. Por isso é que eu repito de novo, que tem algum problema. Você vê, a AIDS está aí há 40 anos e até hoje não se desenvolveu um remédio para curar. Então... Na época do Cazuza, por exemplo, você falou que ele teve muita coragem de admitir essa condição, ainda mais naquela época em que não se sabia ainda direito as formas de transmissão, tudo isso. As formas de contágio hoje são conhecidas e também as maneiras de se evitar. Você acha que as pessoas, então, pararam de se preocupar com a epidemia de HIV? Eu diria de novo que a AIDS saiu de moda. A AIDS saiu completamente de moda. Então, o que acontece? Não se fala mais. Você viu alguma campanha na televisão nos 20 anos de combate à AIDS? Eu nunca vi. Eu não vejo há muitos anos. E nunca consegui fazer várias. E depois, cada vez mais, a dificuldade era grande. Uma coisa está ligada à outra, né? A falta de informação e o preconceito. Porque aí, quando não se fala de transmissão, de prevenção, são os dois problemas que surgem. O aumento do número de casos e também o crescimento desse preconceito, do estigma. E a AIDS não se pega num aperto de mão, num abraço. Então as pessoas, eu acho que têm obrigação de saber como se transmite essa doença. Não é, não vou pegar e não quero, não. Você tem a obrigação de se informar. Eu me lembro que eu tinha muita preocupação com o Cazuza, porque as primeiras pessoas no Brasil, né, infelizmente. Pegou uma época braba que a AIDS matava mesmo. E com todos os recursos possíveis, não quer dizer que quem tem dinheiro... Isso é mentira, isso não existe. Essa doença, quando pega você... Existe também uma coisa de Deus, eu acho. Não sei. Eu às vezes fico pensando, por que meu filho? Isso eu penso muito. Por que meu filho? Era um menino que não fazia mal a ninguém, menino bom, querido, amado pelo Brasil todo. Por que acontecer isso com ele, né? Aliás, eu estou até hoje esperando uma resposta. Quem sabe, quando eu passar dessa para melhor, eu vou descobrir alguma coisa diferente, né? Mas você não acha que você dá respostas também ao longo dessas mais de 3 décadas, levantando essa bandeira, transformando essa a sua causa? E eu tratei de crianças com AIDS durante muitos anos, mas eu sabia como se pegava. Eu, às vezes, até esquecia. Por exemplo, uma vez eu tirei o dente de uma criança que estava o dente mole, saiu sangue, e a médica chegou lá e falou, você é louca. Eu digo, gente, mas não é possível, eu fiz isso com meu filho, eu ajudava ele em tudo, e nunca me contaminei, porque isso aí virou uma praga, uma peste, sabe? Agora, eu não me conformo de até hoje não ter uma vacina